dia a todas e a todos, né, que estão presentes, que estão nas demais salas aqui com a gente, né, muito interessante essa nova tecnologia e que bom que aí a gente vai conseguir estar levando esse momento para vários outros espaços, né. Eu trouxe uma apresentação mostrando um panorama aqui da mortalidade materna do Estado e como está se apresentando a nossa rede hoje aqui no estado da Paraíba. Então, aqui eu trago só o conceito mesmo da mortalidade materna, eu sei que muitos já viram, mas só para lembrar que a morte materna, a morte de uma mulher, né, durante a gestação ou até 42 dias após o término da gestação, independente da duração ou da localização da gravidez, né, devido a qualquer causa relacionada com ou agravada pela gravidez ou por medidas em relação a ela, porém, não devido a causas acidentais ou incidentais. De acordo com os parâmetros da OMS, a OMS ela considera aceitável uma razão de morte materna entre 10 e 20 por 100 mil nascidos vivos. Né? Em países e regiões desenvolvidos, as taxas podem variar entre 4 a 15 por 100 mil nascidos vivos. A gente está com uma taxa bem acima da preconizada pelos parâmetros da OMS. Então, aqui eu trago alguns antecedentes relacionados à morte materna aqui no Estado. Então, no triênio de 2014 e 2016, a mortalidade ocupou o quarto lugar entre as principais causas de óbito de mulheres em idade fértil. No último, sendo superada apenas pelo óbito devido aos infartos agudos do miocárdio, as neoplasias malignas da mama e os homicídios por disparo de arma de fogo, né, que são 4,6%. Então, a gente vê que está morrendo um número muito alto de mulheres por morte materna, uma morte que é evitável em 92% dos casos. Aqui a gente traz o número de óbitos maternos e a razão de mortalidade materna na Paraíba, certo? Nos últimos seis anos, né? Então, a gente vem desde 2006. A gente saiu de uma razão de 28,22 para 88,77 agora em 2002. A gente conseguiu, em 2013, foi um ano que a gente teve um pico alto, que foi de 40 óbitos, uma razão de 70, a gente conseguiu diminuir em 2014 e em 2015 ela já voltou a aumentar, e agora em 2016 a gente tem esse pico aí de 88,77% aqui no estado. Aqui a gente tem uma distribuição espacial dos óbitos maternos segundo município de residência. Então, em 2016, a gente teve óbitos em 34 municípios do nosso estado. Certo? Então, os 48 óbitos, eles ocorreram em 34, em mulheres residentes de 34 municípios do nosso estado. Aqui é a proporção de óbitos maternos, né, por regional de saúde aqui na Paraíba. Então, a gente tem uma concentração maior de óbitos na primeira gerência regional de saúde. Nós tivemos 35% dos óbitos de 2016 ocorreram aqui na primeira região, que compreende João Pessoa e mais 14 municípios. Na segunda região de saúde, nós tivemos 11%,
Na terceira região, que é a região de Campina Grande, né, a gente teve a segunda maior, né, concentração de óbitos, que foi de 23%. Aqui nós temos uma distribuição de óbitos por município de ocorrência, ou seja, essas mulheres, os 21 óbitos, por exemplo, de João Pessoa, foram de mulheres que vieram, né, também não só as residentes, mas de outros municípios que foram atendidas aqui e que vieram a ter óbitos. Em Campina Grande nós tivemos 14 óbitos de ocorrência, Cajazeiras 2, Itabaiana 2, e os demais municípios com exceção, foram 1 óbitos. Em Recife, nós tivemos ainda 2 óbitos, que foi fora do estado, mas que era de gestantes daqui da Paraíba. Aqui nós temos a distribuição dos óbitos maternos por município de residência. Então, das 48 mulheres que morreram, né, durante o parto, a gente teve 8 que eram residentes do município de João Pessoa. 4 eram residentes de Campina Grande, 2 de Cajazeiras, 2 de Conceição, Cuité de Mamanguape tivemos mais 2, Santa Rita 2. E dos demais municípios, que foram 28 óbitos. Esses demais municípios apresentaram um óbito por município. Aqui nós temos a distribuição dos óbitos segundo os estabelecimentos de saúde, certo? Esses óbitos, eles são de ocorrência. Então, na maternidade Cândida Vargas, nós tivemos 11 óbitos. No Instituto de Saúde Epídio de Almeida e Zéia, em Campina Grande, 10 óbitos. Na maternidade Frei Damião, 2 óbitos. No Hospital de Emergência e Trauma de Campina, nós tivemos também 2 óbitos. Regional de Cajazeiras, 2 óbitos, e os demais serviços que aqui estão apresentados nessa planilha aí, foram 1 óbito em cada serviço desses. As características sociodemográficas desses óbitos maternos. Então, as mortes, elas foram mais frequentes em mulheres pardas, ou seja, 85,4% das mulheres que morreram por morte materna, elas eram pardas, 27,1% dona de casa, né, donas de casa, 28,6% tinham união estável, e elas estavam na faixa etária de 30 a 39 anos de idade, ou seja, 44,9% dessas mulheres estavam na faixa etária de 30 a 39 anos de idade, né, com uma mediana de 31 anos, variando entre 16 a 45 anos. O óbito materno, segundo os antecedentes obstétricos de assistência à saúde, né? Lembrando que esse panorama que a gente está falando é relacionado ao ano de 2016, viu, gente? Então, 52,1%, né, que em número absoluto seriam 25, das mulheres tiveram alterações durante as gestações anteriores, tá? 29,2%. Sendo o número de 14. 14 dessas mulheres realizaram 7 e mais consultas pré-natais. 54,2% iniciaram o pré-natal no primeiro trimestre de gestação. 62,2% dos partos foram cesáreos. E a quase totalidade de 85,4% dos óbitos maternos ocorreu no ambiente hospitalar. Tá? O período puerperal foi extremamente determinante para a maioria dos casos. 75%, ou seja, 36 mulheres, dos óbitos ocorreram durante o puerpério. Tá?
E aí a gente vê também que o puerpério ele está ligado não só à assistência hospitalar, né, mas também à assistência domiciliar, no domicílio, ou seja, na atenção básica. A distribuição do óbito materno, né, segundo o grupo de causas, de mortes maternas e tipo de causa obstétrica. Então, o grupo de causas maternas, nós temos aí o óbito, classificado como óbito de mortalidade materna direta, né, por causa direta e por causa indireta. Então, por causa direta, nós tivemos hipertensão, hemorragia, infecção puerperal, né? E aí a gente vê que hipertensão é o maior número ainda, nós tivemos 6, né? Hemorragia, 4, infecção puerperal foram 3, gravidez que termina em aborto, 1, infecção no trato geniturinário, né, na gravidez, 2, ou seja, a gente ainda tem pacientes que morrem por conta de infecção urinária. Embolia de origem obstétrica, nós tivemos 2, né, e por outras causas obstétricas diretas, nós tivemos 6. Né? As obstétricas indiretas, que são as doenças infecciosas, né, parasitárias maternas, com complicações graves ou agravadas durante o parto puerpério, tivemos uma. E outras doenças, né, que tiveram complicações na gravidez, parto e puerpério, foram 11. Então, mortes obstétricas não especificadas, 12. Muitas vezes, quando a gente faz a discussão do óbito materno, essas mortes obstétricas não especificadas, a gente passa, né, a ter um diagnóstico mais fechado em relação a isso. Por isso que é importante a discussão do nosso grupo, né, que a gente discute o óbito da mulher. Então, a gente tem na SES esse grupo e a gente faz essa discussão. Então, muitas vezes, a gente precisa, inclusive, né, sugerir que a causa do óbito ela seja mudada por conta dessas questões que vem lá na investigação, mas aí quando a gente vai discutir essa investigação, a gente muitas vezes, né, Eduardo, reclassifica esse óbito. Distribuição dos óbitos maternos, né, segunda causa e tipo de causa obstétrica, na Paraíba em 2016. Então, as obstétricas diretas, nós tivemos gravidez ectópica, que eu não estou vendo aqui o número, hipertensão gestacional, né, com proteinúria significativa, foram 2, eclâmpsia 3, hipertensão materna 1, infecção do trato geniturinário de gravidez 2, que a gente até já falou anteriormente, né? Trabalho de parto e parto com complicação de hemorragia intraparto 2, e anormalidades da contração uterina, nós tivemos 3 óbitos, outros traumatismos obstétricos 1, e outras infecções puerperais. Nós tivemos 2, embolia de origem obstétrica 2, complicações puerperais 2. Aqui as causas obstétricas indiretas, nós tivemos essas questões aí, doenças virais complicando a gravidez, parto e puerpério, 1, doenças do aparelho circulatório, 3, e doenças do aparelho respiratório, 2, e outras infecções especificadas, complicadas pelo parto e o puerpério, 5. Aqui foram os principais problemas identificados relacionados aos óbitos maternos. Então, aqui a gente dividiu tanto na atenção básica como na hospitalar, na área hospitalar. Então, na atenção básica, depois que a gente discutiu a investigação desses óbitos, a gente observou que ocorreu falha no planejamento familiar, falta de captação precoce e busca ativa dessas gestantes, ou seja, a captação precoce é aquela mulher que ela precisa estar chegando ao pré-natal até 12 semanas de gestação. Então, muitas vezes, essa mulher chega para iniciar
o pré-natal após a 12ª semana, ausência de exames, falta de registro de consultas de alto risco, ausência de prescrição de antibiótico-terapia, ou seja, mesmo que tenham feito esse antibiótico numa infecção urinária, por exemplo, mas não estava lá prescrito que essa mulher foi medicada. Ausência de consulta médica no pré-natal, falta de acompanhamento puerperal, referência e contra-referência não formalizadas, a gente sempre intensifica essa orientação de que quando for, né, encaminhar uma mulher, faça isso por escrito. Referencie essa mulher de fato, né, dizendo por que essa mulher está sendo referenciada, até porque a gente vai ter como estar cobrando dos nossos serviços de referência a contra-referência. Isso é importante, inclusive, para dar sequência ao acompanhamento dessa gestante. Inexistência de protocolo para gravidez de alto risco. Então, assim, a gente, hoje nos nossos serviços, na atenção básica, como nos hospitais, a gente já tem protocolos instituídos, mas o que a gente percebe é o não uso, o não acompanhamento desses protocolos. Então, por exemplo, a gente tem um caderno da atenção básica, o caderno 32, que é muito bom, mas a gente percebe também que não é utilizado pelos profissionais. É uma ferramenta importantíssima, porque lá, inclusive, norteia, né, não só a assistência, a boa assistência, que é aquela mulher, como também o que leva, os fatores de risco que leva aquela mulher a um alto risco, e também orienta a própria conduta que os profissionais precisam ter diante do quadro, né, em que se encontra aquela gestante, ou seja, da necessidade de saúde dessa gestante. A não identificação de fatores de risco e encaminhamento oportuno, como eu já falei, se você não usa o protocolo, muitas vezes uma mulher, ela nem é alto risco, mas ela é encaminhada para o alto risco, como muitas que são alto risco acabam ficando lá no baixo risco, né? Falha diagnóstica e inadequação de procedimentos e métodos recomendados, né? E encaminhamento tardio ao serviço de referência. Ou seja, se você não classifica corretamente esses fatores de risco, vai, consequentemente, essa mulher vai correr o risco de chegar tarde numa referência que ela precisaria já ter sido encaminhada em algum outro período da gestação. Aqui na assistência hospitalar, né? A gente aqui tem os principais problemas identificados relacionados a esse óbito na assistência hospitalar. Então, peregrinação, então, mesmo com a vinculação trabalhada pela Rede Cegonha, né, que é uma lá das diretrizes, que a gente já tem isso discutido em alguns municípios e algumas regiões de saúde. Então, a mulher ainda peregrina de um serviço para outro. Você chega numa maternidade e aí não tem vaga, ela por conta própria vai para outra. O que lá na Rede Cegonha, e a gente vem discutindo isso no nosso grupo condutor estadual e nas demais reuniões que a gente tem feito, né, com as regiões de saúde, com coordenadores de atenção básica, né, e com os serviços também, principalmente com os serviços, é que essa mulher, ela não pode chegar numa maternidade, não ter vaga e ela por conta própria sair em busca de uma vaga em outro serviço. Então, o primeiro serviço, precisa entrar em contato com os demais serviços do território para ver se tem uma vaga e indicar para aquela mulher que a maternidade seguinte que ela vai é aquela que tem uma vaga e que ela vai poder ser acolhida e vai poder ser atendida, né? Dificuldade de acesso ao serviço de saúde. Então, assim, a gente sabe a porta de entrada qual é, que ainda é a atenção básica, né? Quando essa mulher necessita de um atendimento especializado, ela é referenciada, ela é encaminhada para a sua referência. Então, a gente precisa ver os nossos fluxos, né? A gente tem já discutido. Aqui na primeira região, a gente já tem definido, inclusive, os serviços que fazem assistência pré-natal de alto risco, né?
E aí a gente precisa estar discutindo e fortalecendo essa discussão com a atenção básica também, para estar discutindo esses fluxos, para essa mulher ela não venha a ter essa dificuldade de acesso aos serviços de saúde, né? Tanto no nível primário como no nível de média e alta complexidade. Inexistência de protocolo para gravidez de alto risco, e aí a gente teve agora um monitoramento, né, da Rede Cegonha, o segundo monitoramento da Rede Cegonha aqui no estado, e a gente tem observado isso mesmo, que os serviços os hospitais, as maternidades que atendem o alto risco, geralmente a gente não encontrou protocolos. Então a gente sabe que já existe, só precisamos adequar a nossa realidade e passar a utilizá-los. Ausência do cirurgião na maternidade, né, de sobreaviso, ausências de exames de apoio ao diagnóstico, a gente também tem essa dificuldade, é responsabilidade dos municípios de residência dessa gestão disponibilizar esses exames, né, e a gente vê que essa é uma falha também, né, lá da assistência, que muitas vezes não tem. Ausência de prescrição de antibiótico-terapia, falta de ultrassonografia nos fins de semana e feriados, falta de equipamento no hospital, não identificação de fatores de risco, encaminhamento adequado e oportuno, falha diagnóstica, inadequação de procedimentos e métodos recomendados e evasão hospitalar, ou seja, a gente teve casos de morte materna em que a paciente saiu do hospital e o pessoal do hospital nem sabia que ela tinha saído, né? Ou seja, ela saiu por conta própria. Então, a mortalidade materna é uma das mais graves violações dos direitos humanos das mulheres, por ser uma tragédia evitável em 92% dos casos e por ocorrer principalmente nos países em desenvolvimento. Eu agora vou falar um pouco da nossa rede de assistência materno-infantil. A gente falou agora dos dados da mortalidade materna, e aí eu vou passar para vocês rapidamente como é que está organizada a nossa rede aqui no estado, com quais serviços nós podemos contar. Aqui eu vou passar, que é só falando das redes prioritárias do Ministério, né, da Saúde do nosso, as redes prioritárias do Estado, também da Paraíba, em consonância com a política nacional. Aqui eu trouxe um panorama, né, da atenção básica, né, a nossa população, que aqui é mais de 3 milhões e 800 e alguma coisa que também está coberto aqui. Nós temos uma cobertura, né, de equipes de saúde da família, de 94,4%, né? Ou seja, nós temos 1.350 equipes de saúde da família, então nós temos uma cobertura muito boa, né, no nível primário. E aí temos equipes de saúde bucal, cobertura do NASF, nós temos uma cobertura muito boa também em relação aos NASFs, né? Então nós temos um número de 202 municípios com equipes de NASF, que dá suporte às equipes de saúde da família. Eu não vou passar tudo por conta do tempo, Patrícia aqui já está me cobrando. Então, aqui a gente já está mostrando, né, esse mapa mostra a nossa cobertura da atenção básica no estado da Paraíba por região de saúde, né? Então, nós temos a região, na quarta macro, nós temos 100% de coberturas de equipes de saúde da família, né, em todas as regiões, né? Na sexta, nós temos 99,2%, né, na sexta região, que aí já fica a terceira macro, mas tudo acima de 90%. E na primeira também. Aqui, esse mapa mostra o quantitativo de equipes de NASF que nós temos no estado da Paraíba. Então, a gente pode observar que em todas as macros, né, em todas as regiões de saúde, nós temos coberturas de equipes de NASF. NASF é Núcleo de Assistência à Saúde da Família, viu, gente? Para quem não sabe. De apoio à saúde da família. Aqui nós temos os estabelecimentos de saúde. Isso que eu trouxe, que eu achei bem importante.
O ano passado, nós tivemos, né, partos em 56 estabelecimentos de saúde do Estado. E aí, quando eu fui ver 9 desses hospitais e maternidades, eles realizaram acima de 1.800 partos. 16, né, realizaram entre 110 a 995 partos ano. 7 realizaram entre 50 a 100 partos anos e 24 realizaram menos de 50 partos anos, ou seja, não é nenhum parto por mês, praticamente. E aqui a gente tem hospitais e maternidades por município regional de saúde com maior número de partos, né, que a gente tem no nosso estado. Então, aqui, Campina Grande e João Pessoa, eles têm aproximadamente 7.000 partos. Campina Grande tem um pouquinho mais, é 6.986 partos. João Pessoa, o Instituto Cândida Vargas, ele tem 6.800 e pouco, aproximadamente, partos em 2016. A maternidade Peregrino Filho realizou 3.081, a Clipse em Campina, 2.906, Santa Rita, 2.713, Edson Ramalho, 2.710, bem, e aí a gente vê que aqui de João Pessoa existe uma concentração grande e Campina Grande também, né? Lá na 13ª região, nós tivemos Pombal com 608 partos e tivemos na 7ª região Itaporanga com 568 partos. Cajazeiras realizou 879, né? Mas aí a gente percebe, por essa planilha, que a concentração continua em Campina e João Pessoa. Aqui nesse mapa, a gente mostra os serviços por tipos de partos atendidos. Então, onde tem esse pontinho vermelho é onde tem serviço de alto risco. A gente colocou Cajazeiras, a gente colocou na Rede Cegonha como um serviço potencialmente, né, que a gente venha trabalhar o alto risco. Hoje, a gente já atende algumas gestantes lá de alto risco, mas ainda esse atendimento é muito pequeno, mas é feito ainda, né? Quando não dá para fazer a transferência, a gente faz lá, tem uma equipe boa que faz o atendimento lá, mas a maior demanda é entre Patos e João Pessoa. Então, a maioria dos outros serviços seria o risco habitual, né? Mas que mesmo assim ainda atende um número muito baixo de partos, o que consequentemente sobrecarrega as maternidades de alto risco, tanto de Patos, Campina como João Pessoa. Aqui algumas ações que a gente vem realizando, eu não vou passar todas, aqui a gente vem realizando essas ações ao longo desses últimos 6 anos, né, com alguns projetos que foram aprovados e que estão em fase de execução, como obras de centro de parto, de casa de gestante, de reformas dos nossos serviços, compras de equipamentos, enfim, para a gente melhorar os nossos serviços e a nossa rede de assistência. Eu não vou estar passando cada uma delas, porque, de fato, o meu tempo já está estourado. Mas é isso, eu agradeço a todos, né? Eu espero que a gente possa, com essas informações, estar juntando as mãos e, num esforço sobre-humano, da gente estar reduzindo esse indicador, né? Que tanto nos entristece. Obrigada.